Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouquinho sobre o primeiro governo depois do Brasil República, da Primeira República, Getúlio Vargas. Falando de Era Vargas, são certamente questões contadas para a sua prova. Então vamos lá. Vamos entender um pouco sobre esse carisma e esse poder que esse governo tinha. Depois de liderar a Revolução de 1930 e por fim a República, a Primeira República, em 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo e conduziu o país durante um período caracterizado pelo desenvolvimento da indústria, pela ampliação das leis trabalhistas, daí a origem do seu carisma. Seu governo durou até 1945, e aí a gente vai ver que é bem num contexto importante do final da Segunda Guerra, mas depois ele retorna. Foram 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Foi marcada ainda pelo Estado Novo, período de forte autoritarismo, calcado na personificação quase mítica da figura do presidente, que ficou conhecido como o pai dos pobres. Então, de 1930 a 1934, nós chamamos de governo provisório. Ele deu o golpe e assumiu provisoriamente o poder. Nesse período, uma das primeiras medidas de Getúlio ao assumir o poder foi nomear os interventores. O que se trata de um interventor? Ao invés de você escolher ou eleger um governador, você escolhe alguém da sua confiança para assumir o lugar dos governadores nos estados. Na maior parte desses cargos foram preenchidos por tenentes que defendiam o estado forte e centralizado, que era o que Getúlio queria construir. A indicação de um tenente oriundo do Nordeste como interventor em São Paulo, associada à definição do prazo para realizações de eleições, não se sabia quando, e muito menos a criação de uma constituinte, despertou nos paulistas, principalmente na oligarquia paulista, um sentimento contra Getúlio Vargas. Numa das manifestações para esses opositores, 4 estudantes acabaram morrendo: Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Foram mortos pelas forças oficiais do governo federal. Esse acontecimento foi em maio de 1932, o ano da Revolução Constitucionalista. Acabou por catalisar a oposição contra o governo em São Paulo e deu início, então, à Revolução Constitucionalista de 32. O movimento ganhou as ruas da cidade, da capital de São Paulo, do interior paulista, e contou com o apoio de gente da indústria, contou com o apoio de intelectuais, políticos, até pessoas ligadas à velha República, ou seja, a Primeira República, estudantes. A luta, porém, acabou restrita a São Paulo, já que mineiros e gaúchos não efetivaram o que tinha prometido, que era o apoio aos paulistas. Os revoltosos acabaram sendo derrotados na Revolução Constitucionalista, que foi sufocada e deixando um saldo de 633 paulistas mortos. É muita coisa, não, pessoal? Na tentativa da oligarquia paulista de tirar Getúlio do poder, e eles retornaram ao poder, sob o pretexto de reconstitucionalização do país, havia fracassado. Então, a gente vai para um segundo momento do governo de Getúlio, que é chamado de governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Em 1934, foi promulgada finalmente a tão sonhada nova Constituição. Que tipo de Constituição era essa? Era uma Constituição de caráter liberal, que estabelecia o princípio federalista, mas a União passava a ter maior influência na esfera econômica e social.
as riquezas do subsolo, as quedas d'água foram nacionalizadas, os bancos, as seguradoras, criaram-se várias leis de proteção aos trabalhadores, salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal. E também criou uma justiça eleitoral que estabelecia que o primeiro presidente, após a sua aprovação, se daria não de forma direta. O povo não iria às urnas, mas de forma indireta. Getúlio acabou ganhando, então, por 175 votos a favor e 71 votos contra. Nesse período, então, da calmaria, com a promulgação dessa Constituição, estabelecida as eleições para presidente, nessa época, havia um quadro estabelecido na Europa, que era um quadro de polarização entre os grupos de esquerda e de direita, que era o crescimento dos partidos nazifascistas e comunistas. No Brasil, essa polarização também se manifestou através da criação de duas instituições muito importantes, que sempre está lá no seu vestibular, que é a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira, ela é de cunho fascista. Foi criada em 1932 por um cara chamado Plínio Salgado e era composto pelos setores mais reacionários e anticomunistas da sociedade. Já a Aliança Nacional Libertadora foi criada em 1935, formado por intelectuais, liberais, nacionalistas, sindicatos, membros do Partido Comunista, e quem estava liderando? Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. No mesmo ano da sua criação, da Aliança Nacional Libertadora, lançou-se um programa de reformas que pregava, entre outras coisas, o sentimento nacionalista, mediante a suspensão do pagamento da dívida externa. O governo reagiu com a implantação da Lei da Segurança Nacional, que dava ao Estado poderes para combater qualquer tipo de movimento subversivo. Por isso, os membros da Aliança Nacional Libertadora acabou fechando as portas da sede e os aliancistas fizeram uma insurreição política e militar, que ficou conhecido como Intentona Comunista, mas o sonho de envolver o povo e fazer uma revolução acabou logo nos primeiros dias. Por quê? Porque eles foram perseguidos, mortos, e o movimento abriu caminho para Getúlio Vargas endurecer ainda mais o regime. Então, Luiz Carlos Prestes acabou sendo preso, a esposa dele, que era Olga Benário, acabou sendo entregue à Alemanha nazista, à polícia, Gestapo, que é a polícia nazista, e acabou morrendo no campo de concentração em 1942, e o levante veio ao encontro dos planos de Getúlio, que usou esse pretexto de ameaça comunista para se preparar um golpe que deixaria ele mais 8 anos no poder. É a partir daí que começa uma fase muito importante, que é o Estado Novo, que falaremos nos nossos próximos encontros. Obrigada por ficar até aqui junto comigo. Curte, compartilha, visite os nossos canais. Sempre tem novidades. Isso ajuda o canal a crescer. Então, não se esqueça de prestar atenção, curtir e comentar, pessoal. Comentar também é muito importante, compartilhar. Obrigada, beijos por estar comigo até aqui.